Olá, o Cenário Entrevista desta semana recebe o advogado e empresário Sérgio Rodrigo Russo Vieira. Sérgio Vieira é paulista de nascimento, mas baiano de coração. E com apenas 6 meses de nascido, seus pais mudaram para Salvador. Lá ele cresceu, estudou e se formou em bacharel em Direito pela Universidade de Salvador. Com apenas 26 anos, veio morar em Manaus para assumir como sócio-diretor a direção da Nelson Williams e Advogados Associados, um escritório conceituadíssimo que tem sede no Brasil todo. Sem contar outras honrarias que ele já recebeu, como o título de cidadão manauara e o título de cidadão amazonense. Doutor Sérgio Vieira, seja bem-vindo ao Cenário Entrevista. Obrigado, Liliane. Uma honra estar aqui nessa poltrona por onde já passou a gente tão importante. Doutor Sérgio, eu falei no início do programa sobre um pouquinho da tua história, da tua trajetória profissional, mas a gente sempre fica curioso para conhecer um pouquinho mais sobre os nossos convidados. Por que seus pais mudaram de São Paulo para Bahia? Vamos lá. Meu pai é mineiro, minha mãe é paulistana. Se conheceram e casaram em São Paulo. Meu pai é contador e auditor. Então, trabalhou nas empresas de contabilidade e auditoria. Em 83, ele foi transferido de São Paulo para Bahia. Eu nasci em junho, em dezembro a família se mudou. Minha irmã com 7 anos e eu com 6 meses. Agora a gente já vai falar da tua profissão mesmo. Como é que surgiu essa paixão pelo direito? Como eu disse, meu pai é contador e administrador, minha mãe é psicóloga. Então, foi por exclusão, não foi por opção. Meu pai abriu um escritório de contabilidade em Salvador. Eu trabalhei com ele dos 12 aos 19, fazendo contabilidade no período que era manual, no papel. Aquela calculadora de bobina. E ali eu descobri que eu gostava de matemática, eu só não sabia. Então, descartei as exatas. As biológicas, eu passava mal, ainda passo mal para tirar sangue, para exame de sangue. Então, a área de saúde ficou fora. E dentro das exatas, já tinha minha mãe psicóloga e optei por apostar numa nova carreira. E aí você fez todo o seu estudo em Salvador? Exatamente, de 2002 a 2006 na Universidade de Salvador. E aí você já sabia que ia atuar na área jurídica, mas a área jurídica tem um leque muito abrangente. Qual é a área assim, que despertou o teu interesse? Muita dúvida de quem assiste e não conhece a área. A Faculdade de Direito forma bacharéis em Direitos, não necessariamente advogado. Então, em 10 semestres, quem termina o curso é bacharel em Direito. E pós o bacharelado, são diversas as áreas da carreira jurídica. Pode ser a polícia, pode ser a magistratura, pode ser o Ministério Público. São diversos concursos que são exclusivos para bacharéis em Direito. Uma opção é quem quer advogar, seja advocacia privada ou seja advocacia pública. Para isso, é necessário submeter a prova da OAB. Então, sendo bacharel e aprovado na prova da OAB, o profissional está apto e credenciado para exercer a advocacia. E desde os primeiros semestres, eu sempre busquei estágios. Estagiei em poucas áreas públicas e estagiei em alguns escritórios privados. Então, já no curso da faculdade, eu já tinha decidido que queria exercer a advocacia privada. E a área hoje que você atua? O escritório como um todo, a gente faz advocacia empresarial. Todas as áreas que o empresário e a empresa precisa, a gente tem profissional interno apto a conduzir esse trabalho. Em números, hoje, somos mais de 2.000 advogados nos 27 estados do país, com escritórios próprios em todas as capitais. E por falar no escritório, por que vim morar em Manaus? Foi justamente por conta desse escritório, dessa sociedade? Foi. Eu formei em 2006, entrei no mercado de trabalho em 2007. Em 2009, eu recebi um convite de um colega de faculdade que havia formado comigo para ingressar na filial da Nelson Williams em Salvador. Comecei lá em junho de 2009, em outubro de 2010 eu cheguei em Manaus. Então, no início de 2010, o Nelson Williams, o sócio fundador que dá nome ao escritório, me ofertou uma oportunidade. À época, o escritório estava em crescimento nacional. Naquele momento, eu achei válido e cá estou desde então. Como é que você se sente representando um grande escritório aqui, na região norte? Honrado, honrado, Liliane. É um trabalho em equipe, não um trabalho de um homem só. Quando eu cheguei em Manaus, em 2010, o escritório tinha sido aberto em 2008. Então, já tínhamos uma estrutura própria. À época, 5 pessoas. Hoje, alguns anos depois, temos mais de 200 pessoas e os números acho que falam um pouco por si só. Então, nacionalmente, o escritório cresceu, localmente, o escritório cresceu e os projetos para os próximos anos, que esse crescimento continue acontecendo. E como é
que é o atendimento aqui? É especificamente capital ou vocês também já estão adentrando o interior? Porque o Amazonas é bem diferente do resto do país, né? Por conta dos clientes que a gente atende, Liane, a gente tem procuração nossa em todas as comarcas do estado do Amazonas. Onde há judiciário, onde há jurisdição, onde tem um processo ativo, a gente participa disso de alguma forma, geralmente via de regra pelas empresas. Então a gente conhece as dimensões do estado, a gente conhece as dores e as delícias e a gente atua com pessoalidade no estado como um todo. Com esse tempo todinho, você já se considera amazonense? Considero de fato e de direito, porque eu recebi o título de cidadão manauara e cidadão amazonense. Então de coração já era e formalmente fui agraciado com esses 2 reconhecimentos. Nós vamos a um rápido intervalo e a gente continua a entrevista aqui com o Dr. Sérgio Vieira. O intervalo é bem rapidinho. Estamos de volta e nesse bloco a gente continua a entrevista com o Dr. Sérgio Vieira, mas a gente vai falar alguns assuntos relacionados à OAB Seccional Amazonas. Atualmente você é conselheiro titular, né, da seccional para esse novo triênio. Eu queria que você falasse, na sua opinião, qual é o desafio da advocacia aqui no Amazonas? Nacionalmente somos em mais de 1 milhão de advogados ativos. E o mercado de advocacia segue as regras do mercado como qualquer outro. Oferta e procura. Então, o número alto de profissionais traz algumas consequências negativas. As dificuldades começam no primeiro semestre. Os profissionais ali, os acadêmicos, já buscam se colocar no mercado como estagiários e não tem sido fácil, as vagas têm diminuído. Depois, há um limbo ali, um intertício, um período entre o término da faculdade e a aprovação na OAB, que você não pode nem ser estagiário, porque não está mais matriculado na faculdade, e você ainda não é advogado. Então é um período ali meio cinzento. E após a aprovação, o colega está apto a exercer a advocacia e começa uma jornada ali de se colocar no mercado, seja como profissional autônomo, seja tentando buscar uma vaga no mercado tradicional, tido como tradicional. E naturalmente, pré-pandemia, durante a pandemia, e o que a gente tem visto agora de pós-pandemia é que as características mínimas necessárias não são as máximas, são as mínimas. Então, quando um colega diz que é um bom advogado, ser um bom advogado é ponto de partida. Para estar no mercado, você precisa ser bom. Então, primeiro seja bom e depois se coloque para o mercado. E o se colocar para o mercado também é algo muito novo, né, que vem sido falado recentemente. Mas pensemos em 2 anos de pandemia, distanciamento social, lockdown, cada um na sua casa. Como que o advogado se faz presente, se coloca à disposição, sendo que os eventos, o network, o cafezinho, o almoço não têm acontecido. Temos passado aí por uma revolução na qualificação técnica, pessoal, profissional e da forma de se comunicar com o mercado. Então, os desafios locais seguem os desafios nacionais, que é como ingressar nesse mercado, seja sozinho, seja em sociedade, em parceria com um colega, seja entrando em algum outro escritório já existente, trabalhando para as empresas locais, e o distrito está aqui e gera trabalho para advogados, então é um grande gerador de trabalho, tem todo um entorno do polo industrial que absorve essa mão de obra, mas primeiro é importante que o profissional saiba o que ele quer fazer, e além do que ele quer fazer, o que ele está apto a fazer. Então, não basta a gente querer fazer algo, a gente precisa saber e entender se realmente a gente está apto a fazer aquilo ali. Então, ao alinhar os 2 propósitos, o que eu quero e o que eu sei, a gente buscar exatamente esse perfil e tentar iniciar uma nova jornada profissional. E você, como conselheiro da OAB aqui Amazonas, você acha que tem sido investido para ajudar esses novos advogados? Tenho acompanhado no último triênio, eu estive como conselheiro federal suplente. Estive em Brasília no último triênio e estou agora no Conselho Seccional local. E nacionalmente a gente tem o Beto Simonetti como presidente nacional, um amazonense. Então, a OAB como uma instituição em si tem diversas formas de auxiliar o colega. Então, existem as comissões, existem clientes, o mercado que busca referências lá dentro, de curso de capacitação, de jovem advogado, de ensino continuado. Então, a instituição em si dá o suporte de conteúdo e de ferramentas necessárias, mas é necessário que cada um faça por onde também. Né? Se ficar esperando cair do céu, para mim, pelo menos, nunca caiu.
Então, mas a OAB em si está à disposição e existem diversos núcleos específicos. Temos a Caixa de Assistência ao Advogado, existem as comissões especializadas que direcionam os colegas para como se colocar, em qual porta bater, como conversar, como cobrar, como lidar com o cliente. Então, a faculdade ensina a parte teórica e pouca prática. Entre o que a gente aprende na faculdade e o que acontece no dia a dia, às vezes tem um abismo. E quando a gente busca um outro colega que já trilhou esse caminho, tende a ser menos difícil. Você estava falando da pandemia, que foi desafiador para todas as profissões, né? Não foi só para a advocacia. O que você acha que ficou hoje para vocês como experiência, né? Porque ninguém podia ficar parado também, né? Apesar do caos, o direito, o advogado, é uma atividade essencial. Então, mesmo durante a pandemia, excepcionalmente, tivemos a possibilidade garantida em Constituição, por ser uma atividade essencial, de trabalharmos. Mas um período caótico, pessoas morrendo, pessoas internadas, a cidade vazia, tudo fechado, o judiciário trabalhando online com as pautas diminuídas, mas o mercado nunca precisou tanto de um advogado. Os contratos precisaram ser renegociados, a relação empregador e empregado precisou ser revista. Então, toda a sociedade precisou dialogar com alguém para rever aquela relação que havia sido tratada num período anterior e diferente. E aí se percebe, se lembra a importância de um profissional de direito, que é para intermediar essas relações. Então, nunca trabalhamos tanto quanto o período da pandemia, apesar de toda a dificuldade e toda a ansiedade da insegurança do que estava por vir. E também fomos forçados, né, ao fazer uso da tecnologia, que é agora o que eu vou lhe perguntar, está relacionado também com o seu escritório, a sua atuação. Você é bastante conhecido nas redes sociais. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse lado de mentoria, de ajuda até mesmo, e orientação para quem está começando a carreira. Boa, Liliane. Eu vejo a rede social, a internet, as ferramentas como mais um caminho, mais um meio. Tradicionalmente, consumíamos TV aberta e jornal impresso. Continua existindo, continua sendo de extrema importância e outros meios passaram a existir. As redes sociais, os sites, os blogs, o Instagram, o Facebook, o Telegram, o WhatsApp. Então, tudo isso são caminhos, são meios para você levar algo ou alguém até algo ou alguém. E o uso pode ser feito da maneira que a pessoa quiser. Pode ser um uso pessoal e familiar, para postar ali para a família e para amigos, e está tudo ok. E pode ser um uso profissional, para que a mensagem do que você faz, está apto, chegue para quem tem interesse e possa consumir aquilo. Então, ao entender qual mensagem você quer passar e descobrir qual o seu tão falado público-alvo, e você se colocar daquela forma para aquele mercado, você consegue atingir um número muito maior de pessoas. A internet tem essa característica de ser exponencial. Você conversa, grava um vídeo, faz um post e aquilo ali se eterniza e é de um alcance infinito. Entendendo a importância disso, o escritório e o sócio já faziam isso pré-pandemia. Então, nós já estávamos no digital. O que fizemos foi maximizar as ferramentas que já tínhamos. Então, se os clientes não estavam nas suas empresas, estavam consumindo rede social, e tem muita coisa boa na rede social e também tem muita coisa ruim. Então, o nosso papel, o nosso trabalho, o nosso exercício diário é se colocar em todos os meios tradicionais, sempre que possível, esse contato pessoal e direto é de extrema importância, uma relação de confiança, mas no digital é de fácil percepção quem é aquele advogado, qual o segmento que ele atua, qual cidade que ele mora, do que ele está falando, quais são os assuntos que ele domina, e em algum momento, quem ouve isso, tiver algum assunto relacionado, é natural que busque aquele profissional que ela, de alguma forma, em algum momento, acompanhou. E por falar em rede social, você também promove cursos de mentoria? Quem quiser lhe procurar, né, conhecer um pouquinho mais do teu trabalho, você pode falar também em sua rede social. Apesar da pouca idade, eu estou com 38 anos, mas trabalho desde os 12. Então, são 26 anos de mercado. Comecei a faculdade em 2002 e comecei a estagiar nos primeiros semestres. De 2002 a 2022, são 20 anos no segmento jurídico. E eu não havia me atentado para isso.
E algumas pessoas, alguns colegas, algumas pessoas que me acompanham vinham pedindo para dar sugestões, mentorias, aulas. E eu não me sentia capacitado para isso. É a síndrome do impostor. As pessoas te reconhecem como tal, mas eu não me reconhecia como tal. E há uns 2 anos atrás, fiz um projeto piloto, primeiro para ver se haveria realmente a aceitação. Se eu me colocasse como um profissional, como um professor, como um mentor, se o mercado compraria essa ideia, me entenderia como tal. E feliz foi a surpresa que sim, as pessoas desde o início pediram, alguns são mentorados desde o início, e essa agenda ela é recorrente. Sempre que abre uma vaga eu divulgo em novos profissionais, não apenas no segmento jurídico. Existem bacharéis, existem estagiários, existem advogados, existem profissionais de outras áreas. Como nosso escritório é um negócio, com as características de qualquer outro negócio, a gente acaba também dando sugestões e conselhos para outras áreas. E é uma forma de retribuir para quem tem interesse o que algum outro profissional lá atrás já fez comigo em algum momento. Então, eu tenho diversas pessoas que fizeram esse papel comigo, de me orientar, de me ensinar, e eu acho nada mais justo do que devolver isso para quem se espelha em mim de alguma forma e está apto e interessado em consumir. E qual é a rede social? Pode divulgar? @Vieira Sérgio no Instagram, estou à disposição, direct, perguntas, fica à vontade. Maior prazer bater um papo, trocar uma ideia. E agora a gente vai falar do seu mais novo projeto, que é um livro que você vai lançar, o título fala sobre a filosofia de sucesso no direito. O que você pretende com essa obra? Conta pra gente esse novo projeto. É um novo projeto de uma antiga ideia. A árvore eu já havia plantado, o filho tem 6 anos, chama Enzo, é lindo, faltava o livro. E falar de livro em meio à rede social, à internet, às vezes parece algo um pouco fora da curva. Então, vai ter o e-book, vai ter as ferramentas digitais, mas a gente não abre mão, é um livro em coautoria com o Bruno Bon, um grande amigo que me convidou para o projeto. E o livro é eterno, Liliane. Por mais que não estejamos mais aqui, mas depois de escrito, publicado, ele fica à disposição para quem quiser consumir em qualquer momento. E os profissionais do direito têm o hábito, ou os mais antigos ainda consomem a literatura tradicional. Faz suas anotações, folheiem um livro, por mais que utilizem das outras ferramentas. Então, o que a gente está trazendo agora com esse lançamento, o livro está saindo do forno nas próximas semanas, e o lançamento deve acontecer final de maio, início de junho. O nome do livro é A Filosofia de Sucesso no Direito. E, naturalmente, os nossos insights, meu e do Bruno, do que funcionou para a gente. E isso pode trazer alguns insights, algumas percepções para quem tem interesse e consumir o conteúdo lá. Então, a gente conta a história do direito, em paralelo com a filosofia, a gente traz cases práticos e sugestões aos colegas do que fazer, de como se portar, de como se colocar no offline, no online, em prol de uma carreira continuada. E o sucesso também ele é subjetivo. O que é sucesso para mim pode não necessariamente ser para você. Mas a gente traz uma leitura acadêmica, jurídica e de mercado em comparação, fazendo um comparativo com alguns escritórios de renome, de sucesso, tidos como de sucesso, e a gente traz o que esses profissionais desses escritórios fazem e fizeram até então para chegar onde chegaram. Lançamento oficial em Manaus, mas depois vai estar disponível para o Brasil todo, né? O mundo todo. O Brasil inteiro. Acompanhe nas redes sociais, a gente vai divulgar data, local e hora e espero que gostem do resultado. Daqui a pouco nós voltamos a conversar com o Dr. Sérgio Vieira, o intervalo é bem rapidinho, a gente volta já. Estamos de volta e nesse bloco a gente faz sempre a mesma pergunta para todos os nossos convidados. A gente quer saber a opinião sobre o cenário político nacional. Qual é a sua? Liliane, ano eleitoral, outubro está chegando, a dualidade situação versus o ex-presidente. De fato, não sei o que as urnas irão dizer aí em outubro. A gente tem ouvido muita coisa de mercado, de colegas, de empresários. E como filho da terra, por ter recebido o título de cidadão manauara e amazonense, por me sentir de fato e de direito um amazonense, o que a gente espera é que, independente de quem seja, respeite os princípios do Polo Industrial de Manaus e da Zona Franca, que são os incentivos do Decreto-Lei 288. Então,
Ano político, a gente está acostumado. Muito se promete, muito se fala, abraços, apertos de mão, promessas. E o que acontece nos 4 anos seguintes é o que de verdade faz sentido e nos leva a decidir pela continuidade de quem lá está ou pela alternância. Sem querer entrar em polêmicas, mas a gente não se furta às respostas, tivemos aí uma legislação, uma alteração em relação ao IPI, que desprestigiou a Zona Franca, apesar de todo o discurso político que foi feito pelo presidente e o vice-presidente em campanha de que os benefícios da Zona Franca seriam mantidos. Então, até outubro as coisas podem mudar, isso pode ser mantido, pode ser revisto, mas lembremos que tão importante quanto nacional é entender o que é feito pela Presidência da República em relação ao Estado do Amazonas. E hoje o que foi dito não está sendo cumprido. Então, pensemos nisso. Tem se falado na terceira via, até agora a gente não sabe se é viável ou não, mas cada um sabe as dores e as delícias que colhemos quando existe um bom governo ou quando ele peca de alguma forma. Isso também é subjetivo, então política se conversa, mas não é para se brigar a respeito, pelo menos assim deveria ser, e que tenhamos debates claros, abertos, sinceros e que, ato contínuo, quem estiver lá a partir de 1º de janeiro cumpra os compromissos firmados. É que a gente esquece do que foi dito e os anos transcorrem e a gente tem a memória curta e acaba não revisitando esse assunto na hora de decidir. Então, a sugestão é essa. Olhemos o que tem sido feito versus o que foi prometido e o que a gente espera para o próximo mandato. E antes de encerrar, nós vamos a um rápido bate-bola. Eu vou falar aqui uma palavra, você me diz o que ela significa ou então o que ela representa para você, o que vem à sua cabeça. Direito. O direito me trouxe e me possibilitou algo que nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar. OAB. Instituição séria, respeitada, tradicional, que preza pelas prerrogativas e busca sempre entregar o melhor em prol da categoria. Política. A coluna vertebral de toda a sociedade, nos coloquemos positivamente, tenhamos um diálogo saudável e quem opta por se furtar isso, colhe os frutos de ser administrado por alguém que você não participou na escolha. Amazonas. Um estado que desde o primeiro dia me recebeu de braços e coração aberto, já me sentia filho da terra, são 12 anos do estado do Amazonas e eu agradeço muito por ter sido tão bem recebido e espero estar retribuindo de alguma forma tanto carinho. Você tem um medo? Eu tenho um filho de 6 anos. Meu medo, o meu receio hoje é qual legado eu vou deixar para ele, independentemente de patrimônio, de história, de currículo. Religião. Não se discute. Família. A base essencial de tudo. Quem é Sérgio Rodrigo Russo Vieira? É o marido da Gabriela, pai do Enzo, advogado, gestor, empresário, agora escritor, palestrante, mentor, um mix de características, um cara do bem, amigo dos amigos, apto em devolver para as pessoas que compartilham do meu dia a dia tudo de melhor daquilo que a gente colhe e alguém que busca sempre entregar mais e melhor, seja onde for. Dr. Sérgio Vieira, muito obrigado pela sua presença e sua participação aqui no programa. Obrigado, Liliane, uma honra estar no Cenário Entrevista, um projeto da revista Cenário. Desejo muito sucesso para todos os seus projetos. Obrigada. Nós voltamos na próxima terça-feira com mais um Cenário Entrevista. Até lá!